Onde nos encontramos? Para onde vamos? O que compartilhamos? Quem sou eu? Quem é você? Quem são os outros? Quem somos nós, professores? Meu nome é Fernanda. Meu nome é Edmilson. Eu me chamo Solene. Me chamo Lucivânia Ferreira Cabral. Nasci em Jataí. Esse documentário busca compreender como a história de vida interfere na prática pedagógica dos professores. Nesse intuito, buscamos a história oral de 5 professores de matemática das escolas públicas de Jataí. A partir de suas memórias e experiências, analisamos os sujeitos presentes hoje nas salas de aula. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o hábitos pode ser entendido como a incorporação da história aos sujeitos. Nessa perspectiva, e a partir das narrativas dos professores, estabelecemos eixos de análise sobre contexto familiar e econômico, profissão professor vista como sacerdócio e as mazelas da profissão, influências acadêmicas e profissionais, sentido e sentimento sobre a profissão docente e relação professor-aluno. Vamos juntos nessa travessia. A família possui um papel fundamental na constituição das identidades. É no seu seio que ocorre o processo de socialização. Certos hábitos, costumes, religiosidades são adquiridos no ambiente familiar e são incorporados à memória do sujeito. Meu nome é Edmilson Oliveira Ferreira, sou filho de um lavrador e de uma manicure. Vivi até os 10 anos numa fazenda. Eu tenho 3 irmãos, 2 homens e 1 mulheres. Eu vim de uma família muito humilde. Eu nasci em Goiânia, sou a filha mais nova de 3. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. E aí só meu pai que trabalhava em Goiânia e a família dele era de lá. Então minha mãe mudou para Jataí porque ela precisou de ajuda, né? Financeira e para cuidar da gente, trabalhava 3 períodos, aí a gente ficava em casa. Nasci em Jataí, em 67. Meu pai mecânico, minha mãe professora, onde eu comecei a estudar antes de ir para a escola. Minha mãe me ensinou o alfabeto, me ensinou a tabuada. Meus pais sempre nos deram assim o básico para a sobrevivência, a alimentação. As demais coisas nós tivemos que lutar, galgar, caminhar para poder conseguir, desde o sapato, a roupa. Meus pais são cristãos, evangélicos, nos criaram todos na doutrina, muito rígido. Até por volta dos 20 anos a gente não podia sequer assistir televisão. Uma educação bem rígida mesmo, bem centrada eles eram. Sou filha de um pai que foi lavrador, de uma dona de casa, que se casaram muito jovens, com 16 e 17 anos. Moravam em Mato Grosso e num belo dia meu pai decidiu trilhar novos caminhos, chegou para minha mãe e falou: vamos embora, vamos em busca de alguma coisa melhor. Vieram com a cara e a coragem, os 3 filhos pequenos, e ele encarou todo tipo de serviço para levar o sustento para casa. Minha mãe sempre teve algum problema de saúde e meu pai, nesse meio tempo, ia trabalhando, cuidando, e eu, como filha mais velha, tive que assumir a responsabilidade em casa, com os irmãos, com a casa, e meu pai que ia me passando os ensinamentos de cuidar da casa. Segundo Bourdieu, não é a condição de classe que determina o indivíduo, mas o sujeito que se autodetermina a partir da tomada de consciência parcial ou total da verdade objetiva de sua condição de classe.
Assim, é a partir dessa consciência que se constrói as autoimagens e se atribui valor às trajetórias. O contexto familiar constitui-se o alicerce para as identidades. Nesse contexto, percebe-se que a figura materna é protagonista. Minha mãe sempre batalhou, deu condição para que todos nós pudéssemos ter a mesma educação. Para minha mãe era uma realização muito grande ela ter 3 filhos concursados. Ela sabia que a gente não ia ficar rico, mas não ia passar pelo que ela passou, né? De depender dos outros para poder comer. Ela falou assim, não, mesmo que vocês ganhem pouco, vocês vão ter comida. Quando eu comecei a 5ª série, eu ia para a escola da minha mãe à tarde junto com ela. Ela era coordenadora e às vezes faltava professor, eu ia para a sala de aula. Minha mãe sempre teve algum problema de saúde e meu pai, nesse meio tempo, ia trabalhando, cuidando, e eu, como filha mais velha, tive que assumir a responsabilidade em casa, com os irmãos, com a casa, e meu pai que ia me passando os ensinamentos de cuidar da casa. As referências aos irmãos são marcadas por desencontros, comparações e proteção, e se concentram, na maioria das vezes, na infância e na juventude. Minha irmã fez até o 1º ano de contabilidade, meus irmãos até o 6º ano, 7º ano, todos pararam de estudar. A escola não era para eles, não tinha dom para a escola. Mas a oportunidade que foi dada para mim foi dada para todos. Existiam 2 opções naquela época, o técnico em magistério e o técnico em contabilidade. Eu tinha 2 irmãs mais velhas que fez técnico em contabilidade. Naquela época elas já comentavam que estava difícil o trabalho. E eu sabia que o técnico em magistério era trabalho garantido. Mal você terminava o curso, você estava empregado. E eu gostava de ensinar matemática, apesar de eu ter pensado na literatura e na redação. Mas eu pegava meus priminhos lá, sentava eles todos, mais novos, e ia ensinar a tirar raiz quadrada para os meninos que não sabiam multiplicar. E não dava certo, mas eu ficava feliz. Embora tenham as mesmas origens, os filhos nascem em contextos sociais, econômicos e políticos diferentes, o que faz com que cada um tenha uma identidade e que tenham escolhas próprias. A família proporciona a experiência inicial do viver em grupo, e os irmãos possibilitam o desenvolvimento de sentimentos de rivalidade e competição, afeto e responsabilidade. E a gente não tinha condição de fazer lá no Jatobá, né? Então tinha que escolher um curso, porque como nós éramos 2, minha mãe falou assim, olha, não tem condição de pagar ônibus todo dia e de volta para vocês estudarem lá. Então vocês têm que escolher algum curso daqui. Aí ficou eu e meu irmão sem saber o que fazia. Ele falou assim, não, vou fazer letras. Eu disse, eu não quero ser colega dele, né? Então vou fazer matemática. Após a estrutura familiar matriarcal, advém o matrimônio e o nascimento dos filhos, o que interfere diretamente nas decisões do sujeito, servindo como incentivo ou obstáculo. Há 20 anos atrás eu me casei, foi quando eu estava iniciando o curso de matemática na UFG. Então eu fiz 2 anos de matemática na UFG e aí eu tive que parar porque meu filho nasceu e eu dava aula à noite, estudava de manhã. Eu chegava em casa, ele começava a chorar, chorava a noite inteira. Os 3 primeiros meses foram difíceis. Então eu fui perdendo aulas e vi que eu não ia dar conta de acompanhar. E aí eu deixei o curso, até tranquei a matéria. É possível notar nas narrativas o quanto os aspectos econômicos interferem nas escolhas dos professores. Esses percalços parecem fundamentar as suas identidades e são vistos como superação. É muito sofrido. O pessoal da área de licenciatura é muito sofrido. Geralmente os alunos da licenciatura são muito sofridos. Geralmente são os professores se formam na área de licenciatura, em geral porque vêm da escola pública e não tem condições de fazer um curso superior em outra área. A licenciatura deveria ser amparada. Quem tivesse
o interesse de entrar numa licenciatura, ele deveria ser subsidiado pelo governo desde então. O meu irmão caçula, muito danado, furava o pé com prego, cortava, quebrava a perna, aconteceu de tudo. Cachorro mordeu ele, tudo. E nisso deu que tinha que socorrer. O dia que ele quebrou a perna, eu que carreguei ele, todo cheio de terra, para casa, para cuidar. Todos os professores entrevistados vieram de famílias com poucos recursos e vislumbraram na educação uma forma de ascensão social. Geralmente isso aparece, eu consigo colocar isso para os alunos quando eles estão desleixados com o conteúdo, e eu vou pedir para que eles peguem mais com vontade, por conta de que se é difícil as coisas hoje, daqui para frente vai ser pior. E se ele não tiver um pouquinho de conhecimento, ele não vai conseguir chegar lá, porque os outros que vão chegar lá, eles estão dando o melhor deles. Então é preciso que eles dêem o melhor deles para que eles sobressaiam lá na frente. Eu não trabalhava com pobre, assim, parece que eu era mais pobre que os meninos, então a vida deles parecia que era tão perfeitinha. E quando eu fui para uma escola que eu tive que trabalhar com um público mais, como é que fala? Com menos recursos, e aí é diferente, né? A vivência deles, tudo é diferente. Aí eu acho que eu ampliei mais ainda a minha visão, assim, do papel da educação para essas pessoas, não é só ensinar matemática. Apesar da gente ser, assim, ficar contente de saber que você está numa profissão que você tem a possibilidade de mudar a vida de alguém, você também tem a aflição de saber que, em muitas das vezes, você não está atingindo essa meta sua. Você não está conseguindo fazer isso. Você está passando por ele mais como um disciplinador, mais como uma pessoa que dá lições de vida, mas não contribui com a formação real, com o que ele precisa de instrumento. Ele não consegue instrumentalizar ele em termos de ter conteúdo, de saber fazer, para quando ele for testado no Enem, numa prova de um concurso, ele realmente mudar a vida dele. E isso entristece. Um profissional que tem respeito pelo outro, isso entristece a gente. Porque, do mesmo modo que eu fico feliz de saber que um aluno veio contente, eu consegui fazer isso, eu passei, eu estou satisfeito, eu vou fazer esse curso, você passa depois no comércio e vê um dos seus alunos lá no subemprego, trabalhando arduamente, fazem trabalho braçal o dia inteirinho e recebem bem pouco por isso. Recebem bem pouco por isso. Quando precisa de saúde, fila. E quando precisa de educação, escola pública de novo, e de novo o mesmo trajeto, o mesmo trajeto para ele e para a família dele, o futuro da família dele. Pelas narrativas dos professores, percebemos a influência do hábitos de classe, que são demonstradas pela influência familiar, pelo contexto econômico e pela escolarização. De acordo com a professora Flomar Chagas, a origem da visão do magistério como sacerdócio advém do século XVI, período no qual as atividades educacionais eram desenvolvidas pela Igreja, cujo corpo docente era composto exclusivamente pelo clero e objetivava uma formação religiosa. Por conseguinte, essa visão se estendeu ao século XVIII, momento em que houve a abertura da educação às camadas populares. Assim, os leigos assumiram a função docente na condição de voluntários, como um ofício de fé. A própria palavra professor, etimologicamente, significa aquele que professa sua fé,
que se doa aos seus alunos e que terá como remuneração a eternidade. A invocação do dom e do sacerdócio são figuras simbólicas incorporadas ao hábitos para justificar a permanência dos professores na profissão, diante das adversidades impostas. O professor só é professor porque gosta mesmo e tem a missão, porque não é fácil ser professor, não é valorizado nem pelos nossos governantes, às vezes nem pelos nossos alunos. Mas para ser professor é uma missão, é uma dádiva de Deus. Porque a educação é que transforma o mundo e transforma a sociedade. Eu gosto de ser professora. Não imaginei que eu fosse gostar tanto, eu gosto. Apesar das dificuldades. Eu acho que já teve época que eu pensei em ir para outras áreas, pensei em fazer engenharia, em prestar concurso para banco. Eu dei muita aula particular para quem faz concurso de banco e sempre me perguntavam por que eu era professora. Sendo que eu sabia o que é mais difícil para entrar em concurso bancário, né? Atualmente, estou lá no Nestor Ribeiro, estou no IF e estou cursando o curso de Engenharia Civil. O motivo deste curso agora é porque o curso é ofertado no IF, onde eu já estou trabalhando, né? É um curso da área de exatas. E atualmente, depois de 23 anos de trabalho na docência, eu estou cansando. Infelizmente, eu estou cansando. Cansando pelo descaso do governo, cansando pelo descaso da família, dos alunos, pela falta de interesse, de motivação. E hoje eu já penso, eu não gostaria jamais de dizer isso, que eu penso em abandonar a docência. Mas hoje é algo que já ventila na minha mente. Eu já penso que futuramente eu vou estar trabalhando com engenharia, na área de engenharia civil, com construção civil. Mas Deus sabe de todas as coisas. São projetos meus, mas eu espero que esteja, né, sob os cuidados de Deus. Se Deus assim permitir, assim eu farei. Se for permissão de Deus. Caso contrário, eu estarei trabalhando, lutando ao lado dessa categoria que vem sendo desprestigiada a cada dia, mas que é idealista, sabe? Que tem o coração... Docência, felizmente, né? Docência, infelizmente, pelo descaso da maior parte de todos os setores com a gente. Mas, felizmente, docência ela é uma profissão de coração. Docência é uma profissão de coração. Deixar a sala de aula, apesar da gente já pensar nisso, né, para um tempo futuro, quando há a oportunidade, quando você é colocado numa outra função e sai da sala de aula, é perturbador. O que mais me agrada é ver a satisfação do aluno em aprender. Quando você vê estampado no rosto dele a alegria dele de estar aprendendo. Agora, o que mais me desagrada é que falta reconhecimento, né? Tanto da sociedade mesmo, como dos governantes, né? Que, querendo ou não, todos passam pela mão de professores, né? Então, qualquer formação que o cidadão tem, ele passa na mão de um professor. E eles não veem o professor como deveriam. E os governantes, por conta de salários tão baixos quanto são hoje, né? Às vezes eles desfazem coisas que a gente lutou para conseguir, assim, do dia para a noite. E a gente vive aí, professor cada vez tentando
pegar mais aulas. Isso atrapalha, inclusive, na qualidade do professor na sala de aula. Segundo Michael Humber, em sua pesquisa sobre o ciclo de vida profissional dos professores, existem 7 fases na carreira docente: ingresso na carreira, estabilização, diversificação, pôr-se em questão, serenidade e distanciamento afetivo, conservatismo e lamentações e o desinvestimento. Esses aspectos, de modo geral, podem ser identificados nas narrativas dos professores entrevistados. Os avanços tecnológicos, principalmente as redes sociais, alteraram de forma significativa a relação em sala de aula. Os professores entrevistados afirmam que o rendimento dos alunos já não é mais o mesmo. A gente compete em termos de tempo. Ele quer usar o tempo dele na tecnologia. Não em desenvolvendo programa, aprendendo a utilizar o computador como meio de trabalho, não. Para jogos, conversa, bate-papo. Hoje o nosso jovem passa uma porcentagem muito significativa do tempo dele no celular ou no Face, né? No WhatsApp ou no Face. E a gente compete esse tempo. Você quer tirar ele, né? Tirar esse tempo usado para essas atividades e chamar ele para o estudo. Mas é uma competição que a gente não ganha, porque a gente não é interessante tanto quanto o Face e nem tanto quanto o WhatsApp. Sentar, ser disciplinado, forçar você a aprender alguma coisa é muito menos interessante do que conversar com alguém descompromissadamente, não é? É na escola que ocorre a junção entre o hábito familiar e o hábito social. É por meio dos currículos escolares que se forjam as nossas identidades. A maior parte do tempo social são vivenciados na escola e é por onde também perpassa a maioria da população. De acordo com Bourdieu, os indivíduos privilegiam a primeira educação como forma de evidenciarem seus posicionamentos e visões de mundo. O que me marcou bastante no João Roberto foi a minha primeira professora, que me alfabetizou e que eu devo muito a ela, que é a Maria Dione Lopes de Souza. Depois eu tive a oportunidade de chegar até a faculdade. No ensino fundamental 2, eu estudei na Escola Polivalente, Dante Moscone, e lá eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que marcaram minha trajetória. Uma delas foi a professora Irene Teixeira, que foi minha professora de matemática, o professor Valdemar Coimbra também, que foi meu professor de matemática. São os professores que marcaram bastante a minha vida lá na Escola Polivalente Dante Moscone. Também eu tive a oportunidade lá no Dante Moscone de participar das aulas de educação para o lar, técnicas agrícolas, onde nós íamos fazer aula prática, cortar grama, fazer horta. Foi uma parte muito importante da minha vida que eu passei dentro do Dante Moscone. Para estudar, nós estudamos no IPSG, né, que antes era ISG, pagava, só que a gente recebia bolsa, porque é presbiteriano também, e o pessoal sempre organizou para a gente estudar lá. Então eu tive uma educação boa, ISG já era, desde aquela época, considerado muito bom. Eu que não era uma aluna nota 10, eu fazia o esforço necessário para passar e pronto. E nós estudamos em escola pública no ensino fundamental. Quando nós terminamos o ensino fundamental, fiz a primeira fase na Escola Alta de Souza, que era uma escola municipal. A segunda fase no Nestório Ribeiro, de frente da minha casa. Eu tive a graça de estudar na escola que eu leciono e que eu amo muito de coração. E também foi o quintal da minha casa, onde eu brinquei, onde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu tive meus amigos de infância. Então tem uma história, um apego muito grande com o local onde eu trabalho hoje, porque lá também é uma extensão do meu lar. Além de valorizar e enaltecer os ambientes escolares, as imagens dos ex-professores e suas práticas pedagógicas sobressaem nas narrativas dos professores. Eu tive uma professora de português, eu não gostava de ler, no 8º ano já, que hoje é o 9º ano, né?
Eu não tinha acesso a livro, não gostava muito de ler, lia o mínimo possível. E aí, todo início de aula, ela lia durante 10 minutos um livro. Então, eu iniciava a aula dela, 10 minutos da aula dela, ela estava lendo um livro. E aí eu ficava querendo saber o final do livro, né? Então, eu não matava a aula, eu prestava atenção. E aí eu comecei a gostar de ler através disso. Aí eu acho que eu comecei a gostar de estudar também através disso, né? Porque eu gosto de estudar hoje. Eu tive uma professora de matemática, a Nilda, no ensino médio aqui. Gente, as aulas dela eram perfeitas. Porque assim, ela fazia demonstrações e para mim que explicava tudo que antes, porque os professores para mim do ensino fundamental, eles já me davam as fórmulas prontas só para usar, né? E a Nilda, ela demonstrava as fórmulas. E eu olhava para aquilo e achava que tinha tanta lógica. E aí ela me marcou nesse ponto, assim, por me mostrar de onde que vinham todas aquelas operações matemáticas. Um professor que foi assim, acho que despertou a vontade de conhecer as coisas, querer descobrir as coisas, foi um professor da 6ª série, professor de história, que quando ele veio para dar aula na minha turma, ele tinha chegado de Londres. Então aquilo para mim era um sonho, ver aquele professor todo assim, revolucionário, que sentava em cima da mesa. Mas assim, ele sentava na mesa para contar alguma coisa para nós imaginarmos aqueles lugares por onde ele passou, como era essa história. Então eu via um certo ar de rebeldia, mas bem discreto, disfarçado, mas aquilo era muito bom, chamava a atenção. Então gostava muito da disciplina de história, de geografia, de inglês. Então era aquela dificuldade, qual a disciplina que você mais gosta? Não tinha, eu gostava de todas, porque eu gostava muito de vir para a escola. Quando eu fiz o 6º ano, eu tinha os professores que me inspirou. E um dos professores que me inspirou na área de matemática, então eu tive vontade de falar há pouco tempo com ela, que se hoje eu sou professor, eu devo muito a ela, a professora Rosália de Assis. Para mim é um exemplo de profissional, que foi minha professora, que me deu os primeiros passos dentro da matemática de 2º grau. E se hoje eu sou professor, eu me inspiro muito nela. Então, as minhas aulas são inspiradas na professora Rosália de Assis. Para mim é um exemplo de educação identitária. No que se refere aos ex-professores, nem sempre são lembrados somente aspectos positivos. Aspectos negativos e má conduta dos professores também são evidenciados pelas narrativas. Quando eu fazia o 7º ano, eu era uma criança muito tímida. Sentava na primeira cadeira muito tímido. E o colega de trás, mais esperto que eu, a professora mandou ler um texto na aula de português. E ele falou assim para mim no meu ouvido: nossa, eu não entendi nada desse texto. Por ironia do destino, a professora pediu para a gente fazer a leitura silenciosa e depois, na hora que ela foi discutir o texto, a primeira pessoa que ela levantou e pediu para falar sobre o texto fui eu. E o bobo aqui acreditou na história do colega e falou para ele assim: eu não entendi nadinha, professora, do texto. A professora levantou da cadeira dela e acabou comigo na sala de aula naquela época. Se hoje eu soubesse dos meus direitos, eu tinha processado a professora. Ela falou que eu não tinha competência para estar no 7º ano. Se eu não entendesse um texto daquele, eu não teria competência para estar naquela série. A professora que me marcou negativamente a minha vida, sim, pelos exemplos que ela deu, era muito boa professora, mas eu acho que ela jamais devia ter falado para mim o que ela falou, eu sendo uma criança de 12 anos. Hoje ela trabalha no Banco do Brasil, provavelmente já está aposentada, mas é uma pessoa que eu não tenho boas recordações, não gosto nem de ver. As experiências profissionais integram o cabedal da memória dos professores. É por meio da relação com outros profissionais que se constitui também as práticas pedagógicas. Pensar o sentido e o sentimento pela profissão docente, a partir do hábitos, significa dizer que esses valores são constituídos no meio social. É por meio da relação com o outro, dos valores adquiridos, que o professor atribui valor à sua profissão. O ensino de qualidade, ele tem que ter significado para o professor, para o aluno. E isso ter um reflexo onde ele possa utilizar, seja no dia a dia, seja para a sua formação pessoal, ou posterior, ele dando continuidade ao seu estudo. Então,
ter qualidade, ele ter um significado, não ser um estudo só pelo ato de estudar. Ser professora, para mim, é lidar com muita responsabilidade frente aos meus alunos, passando para eles uma informação que seja verdadeira, correta, que tenha um significado para eles, onde eu busco conhecê-los também, não fico apenas no conteúdo. Nós costumamos nos tratar pelos nomes, eu procuro sempre conhecê-los pelo nome, primeiramente. Trato a questão em sala de aula, primeiramente pelo respeito, e isso eles acabam tendo comigo também, e em que ser professor é muito mais que apresentar um conteúdo, é manter ali uma convivência realmente. Então eu não vou para aquela sala simplesmente para realizar um trabalho. Eu vou onde eu posso aprender e meus alunos também podem aprender. Então é um momento de troca. Ser professor, para mim, é tentar passar para os alunos um pouco de conhecimento daquilo que a gente obteve durante a nossa trajetória. A característica que eu tenho comigo é de que quando eu estudei na época da ditadura, a coisa era tudo certinha, então eu passei a ter aquilo, era meio bruto, os meninos, quando eu comecei a dar aula, os meninos morriam de medo de mim, então isso foi acabar só após eu dar aula particular em casa, por precisão, né? E também após eu trabalhar na outra parte que foi na direção da escola. Então isso me ajudou a rever os meus conceitos de sala de aula. Hoje eu me vejo como uma professora que conta história, pelo menos eu tento e quero melhorar. E hoje eu me vejo como alguém que está importando mais com como a matemática pode mudar a vida do menino, do que só trazer esse aluno para um mundo que eu gosto. Eu gosto muito. De muito recente para cá, eu realmente acho que a minha prática tem influenciado muito além do campo matemático, mas na vivência dos meninos mesmo, dos alunos. Todos os professores entrevistados demonstram afeto pela profissão. Apesar das dificuldades e das mazelas enfrentadas, os professores demonstram sentimento de paixão e admiração pelo que fazem. O sentimento é sim de ter feito uma boa escolha. Acho que eu sempre fui professora. Mesmo as minhas brincadeiras de antes eram brincando de escolinha. Então, essa foi uma boa escolha. E o sentimento é de dever cumprido, quando eu encontro os meus alunos. Oi, professora, há quanto tempo? E às vezes eles estão lá trazendo seus filhos pequenos para a gente conhecer. E às vezes chegar e de repente descobrir que eu estou dando aula para a filha de uma aluna, uma ex-aluna. Então, assim, e elas falam, minha mãe me contou da senhora. E falou que realmente era desse jeito. Então, significa que algumas marcas ficaram. E então, é uma boa recompensa. A minha história na educação começou no Nessol Ribeiro. Eu sou apaixonado pelo Nessol Ribeiro. Assim, eu já tive vontade de sair várias vezes. Em época que eu saí, quando eu fui convidado para ser diretor do Marcondes Godoy, eu achei que eu tinha direito de ter essa experiência. Eu fui, gostei. Na direção da escola eu me realizei. Eu me realizei muito mais como diretor que como professor, que como diretor eu podia ajudar mais o professorado, o aluno, o pai, eu ouvia mais o pai, o aluno, e às vezes como professor não daria muito tempo de a gente fazer esse trabalho. Então, como diretor, os 4 anos que eu fiquei como diretor, eu me realizei muito mais que como professor. Então, na época que eu fui diretor, até a minha vida pessoal foi mais feliz. Foi a época da minha vida que eu vivi melhor, foi quando eu fui os 4, 5 anos que eu fui diretor.
A interação entre professor e aluno é um aspecto fundamental na organização da situação didática, tendo em vista o alcance dos objetivos do processo de ensino, construção, mediação e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades. De acordo com Dalmor, para podermos aprender, necessitamos, de certa maneira, sentir-nos identificados com aquele que nos ensina. Tudo o que o professor faz em sala de aula influencia diretamente no desenvolvimento dos alunos. Nas narrativas dos professores entrevistados, é possível perceber a importância dessa relação. Eu acho que é uma relação muito importante. O aluno tem que gostar do professor para que haja uma aprendizagem. E quem tem a responsabilidade de fazer essa transformação é o professor, porque o aluno ele é um ser que ainda está em construção, e o professor já é um adulto para saber diferenciar vários aspectos e conquistar esse aluno, trazer para o lado dele e não afastar esse aluno do lado do professor. O professor tem que ser um grande aliado do aluno e o aluno também do professor. Eu tento tratá-los bem para que eu seja tratado bem também. A relação entre professor e aluno para o aprendizado é que o aluno, gostando mais de você, ele consegue captar melhor o que você passa. E parece que ele passa a entender você melhor, mesmo aquilo que você explica para ele. A matemática é considerada pelos discentes como uma disciplina de difícil compreensão. Para eles, a matemática é vista como uma disciplina chata e enigmática, o que causa medo e vergonha naqueles que não conseguem compreendê-la. Exatas tem essa característica de ser abstrata, né? De ser, o seu pensamento tem que ser mais abstrato, mais rápido. E tem muita gente que ou estudou pouco, né, ou não teve realmente uma formação básica suficiente para ele entender os fundamentos da matemática. E aí eu penso assim, que realmente os alunos no 7º ano, em matemática, eles já estão vendo coisas tão abstratas que eles nem sabem para que serve aquilo. Então, se distancia da disciplina, já acha uma disciplina difícil. E aí o professor ainda é exigido porque o que cai nas provas é matemática. Então, alguém exige de mim que os alunos saiam bem na prova. Aí eu exijo muito dos alunos que eles saiam bem na prova, já que eu estou sendo exigida, sendo cobrada por isso, né? E é uma forma de trabalhar que ele não vê nem significado naquilo. Ao falarem sobre suas práticas pedagógicas, os professores afirmam que revêem e refletem sobre as suas práticas cotidianas em sala de aula, almejando melhorar a qualidade do ensino e a relação professor-aluno. Todo professor tem que refletir sobre a prática pedagógica. Quando você aplica uma avaliação, o seu aluno não saiu bem, significa que você também não conseguiu atingir seus objetivos. Então você tem que fazer uma autoanálise do que deu certo e o que deu errado e voltar atrás, rever a prática pedagógica. A carreira docente está, de certo modo, na convergência de diversos fatores oriundos da sociedade, das escolas e das universidades. Portanto, a identidade docente não se constitui de maneira isolada, mas sim de maneira social, por meio da contribuição de diversos grupos que circundam os professores. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?